recebo Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, pela sua presença. Boa tarde. Roberto. Obrigado eu. A Ellen Peixoto, que é conselheira tutelar. Obrigada também pela sua participação com a gente. E a gente também recebe aqui o Peterson, que, de certa forma, ele se identifica com a história dessas crianças. Peterson, boa tarde. Olá, Roberta, boa tarde a todos. Hoje eu me vejo como um homem que saiu dessa vida. A minha infância, ela foi uma infância totalmente sem estrutura nenhuma, porque, como nós sabemos, o álcool, sendo ele a porta de entrada para outras drogas, né, ele é de forma muito fácil a ser encontrado nos dias de hoje. E uma situação que nós vemos que hoje se torna até uma coisa normal, assim, muitas vezes até por uma forma de graça dos pais, quererem colocar álcool na boca dos seus filhos de uma forma que vem até mesmo a trazer um atrativo no momento. Então, isso é muito perigoso, porque eu cresci num lar sem estrutura. O que você via, Peterson, dentro da sua casa? A verdade é que eu e a minha família, nós crescemos com uma baixa condição financeira, até mesmo porque desde quando os meus pais, eles tiveram a vida deles voltada para esse mundo, né, da bebida alcoólica, eles não tiveram, de fato, conhecimento de outras drogas. Mas o álcool foi um fator crucial e principal para que a minha vida e a vida das minhas duas irmãs, nós viemos de um lar de meus pais e minhas duas irmãs, e nós vivíamos nessa situação. Vocês viam com frequência os pais bebendo, se alcoolizando? Era essa cena que ficou marcada na sua adolescência? Exatamente, realmente foi da infância à adolescência, entendeu? Tanto que até devido ao álcool, eu perdi a minha mãe com 12 anos de idade. A minha mãe, ela teve um câncer nos intestinos devido ao consumo de álcool. Ela parou de usar um determinado tempo, mas infelizmente, devido a esse consumo excessivo de um longo período da vida dela, ocasionou que ela teve esse câncer, e esse câncer já estava em estado agravado. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente de que maneira isso impactou a sua vida. Lá na adolescência, lá na infância, o que você começou a fazer assistindo tudo isso que acontecia? No momento em que seu pai e sua mãe se alcoolizavam. E aí, o que a gente vê já em comum na história do Peterson e nessa história que a gente mostrou agora para vocês aí de casa? É o exemplo, Elza. O quanto que isso fala muito mais alto do que simplesmente os pais falarem, não faz isso, faz aquilo. O exemplo, ele é sempre prevalente? Sim, a gente pisa na infância para sempre. Então, a nossa família, ela tem uma responsabilidade social com a gente enorme. É na família que se formam os valores, a ética, o respeito, a cidadania, a moral, a religião. Então, os nossos pais, as figuras de cuidado que a gente tem, são as pessoas que vão implantar em nós, através do exemplo e não do discurso, uma prática ética de vida. Então, quando o filho ele pode ou rejeitar aquele modelo ou ele pode copiar aquele modelo. Então, o que acontece? Quando você vai lá e fuma, bebe, escuta música de baixo calão, frequenta ambientes que são ali com uma moral duvidosa, o seu filho está trazendo aquilo como uma experiência de vida e como referência para ele. E provavelmente ele vai aplicar, ele vai repetir, porque aquilo vai se tornar natural, faz parte do dia a dia dele. E aí na vida adulta, na adolescência, isso pode gritar de uma forma muito perigosa. Tá? Então, assim, quando um pai e uma mãe está comprometido com algum vício, com algum nível de criminalidade, essa criança está em risco, em vulnerabilidade social, psicológica, emocional, desenvolvimental, em vários níveis. Na saúde física dela, na saúde emocional, nos estímulos educacionais. Então, assim, a gente não encontra nenhuma vantagem, nenhuma referência positiva para uma criança que vive nesse meio, sabe? E aí, muitas vezes, o Conselho Tutelar tem que atuar, a Justiça tem que atuar, até destituir o poder familiar para poupar. A gente pensa sempre na criança, para poupar a criança dessas péssimas referências. Daqui a pouquinho, a Ellen vai contar para a gente a respeito dessa realidade.
Quando vocês vão atender um caso parecido com esse, como que está a realidade dessa criança, dessa família, desses pais? Eu só vou incluir agora aqui no nosso bate-papo a Giovana, só para vocês entenderem que não é exagero o que a Elza acabou de trazer para a gente. Por muitos anos, a Giovana também viu o padrasto usar drogas. E ela vai contar para a gente de que forma isso impactou a vida dela, né, Giovana? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Tudo jóia. Conta pra gente o que você via e o que você acabou replicando ainda na infância, Giovana. Roberta, o meu padrasto, ele trabalhava em restaurante. Quando a minha mãe saía para trabalhar, ele estava chegando. Então, ele cheirava dentro do meu quarto, né? O único quarto que tinha chave. E ele usava droga ali, consumia cocaína ali, né? E eu observava aquilo, e quando todo mundo não estava em casa, ou quando eu saía em casa, eu ia na geladeira da minha mãe, pegava o Pó Royal. É até engraçado, né? Agora, nesse momento, é até engraçado. Eu pegava o Pó Royal, fazia da mesma forma as carreirinhas, né? E usava, né? Cheirava o Pó Royal, né? Querendo imitar ele, né? De alguma forma querendo ser adulta, não sei o que passava na minha mente naquela época. Você tinha quantos anos, Giovana? Eu tinha 9 anos. 9 anos. Você não tinha noção do que era isso e nem do que você estava fazendo? Não. E em que momento, né? Não sei se sua mãe ficou sabendo, como é que foi isso? E de que forma que isso também pesou na sua vida para te levar para esse caminho? Olha, a curiosidade, né? O querer ser, sei lá, ser adulto, ser descolada, não sei. Só sei que coincidência não foi, porque foi justamente a droga a qual que eu me viciei, que foi a cocaína, né? A droga que eu passei minha infância vendo, né? Meu padrasto usando, queria imitar, foi a droga que eu me viciei, assim. Eu não me lembro muito bem, porque tinha 9 anos, né? O que eu posso te dizer é isso. Isso durou dos 9 até quantos anos? Fazendo essas coisas assim, escondido, durou até os meus 12 anos, né? Que foi quando eu conheci a droga verdadeira, né? E aí já me apresentaram a droga verdadeira, né? E aí eu fui descobrir, né, que a droga verdadeira causava efeito e que o Pó Royal, né, pelo menos era apenas uma coisa da minha mente. Giovana, continua com a gente, daqui a pouco eu volto a falar com você. Ok. Porque a gente está aqui mostrando exatamente, é criança, não entende nada. O que tem de pai, de mãe, que às vezes usa droga na frente dos filhos, dentro de casa, normalizando. Ellen, como é essa realidade diante de casos que vocês já atenderam no Conselho Tutelar? Primeiramente, boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Nós recebemos diariamente comunicados de violação de direitos, que são as conhecidas como denúncia, de crianças em situação de vulnerabilidade social expostas diariamente, corriqueiramente, à drogadição ou ao álcool. E isso torna elas vulneráveis a abusos físicos, abusos emocionais. E o que tem acontecido, de fato, principalmente na região de grandes periferias, é a normalização do uso de drogas e de bebida alcoólica, principalmente pelos pais, que são quem deveriam estar guardando e protegendo essas crianças dessa situação de vulnerabilidade. E quando esses casos eles chegam até o órgão de proteção, que é o Conselho Tutelar, nós fazemos o atendimento inicial e a gente, se necessário, faz um encaminhamento para os programas do município, né? Em Cariacica nós temos os programas da assistência social, mas também nós temos diversos programas do terceiro setor, que são as ONGs, as instituições parceiras, que trabalham aí com a prevenção, a drogadição e a consciência e atendimento também às famílias, porque muitas das vezes os pais eles estão em uma situação tão grande de vício que eles não conseguem enxergar o tamanho da vulnerabilidade que eles estão colocando os seus filhos, né,
por conta do vício, por conta do uso das drogas, do álcool, e seja lá mais o que eles estejam usando. Foi o que aconteceu com você, Peterson? Você ali aos 12 anos, você teve esse contato com o álcool justamente porque você via na sua família, você via na sua casa, isso era normalizado? Então, é isso mesmo. O álcool, ele, como já dito, o álcool ele fez grande parte da minha infância até que chegou na minha adolescência. E como eu disse, logo após que a minha mãe faleceu, vem aquele lance de você querer se entrosar, querer conhecer, querer se libertar, ter sua própria liberdade, entendeu? E através dessa liberdade, ou essa falsa liberdade, é você querer participar dessa vida. Ah, se minha mãe bebia, se meu pai bebia, por que eu não posso beber também? É isso que mais vem na mente das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Hoje é isso. É que se os meus pais, a minha família faziam, por que eu não posso fazer também? Mas aí que mora o perigo. É essa descoberta de você achar que você usar o álcool, você usar qualquer droga ilícita, vai simplesmente, como o relato da nossa colega, te deixar descolado. Mas não é só isso. Na verdade, quando você achar que você está tendo uma liberdade, é que você está entrando numa verdadeira prisão na sua vida. Entendeu? Porque a droga, ela te aprisiona. Ela te aprisiona dentro de um quarto, ela te aprisiona dentro de uma mata, ela te aprisiona em diversos lugares aonde você nunca se imaginou estar. Ela te aprisiona dentro de você mesmo, porque você se fecha. Você não se abre para as pessoas. E na mente de uma criança hoje, por ela ser uma mente, talvez uma mente inocente, como foi o caso do relato dessa criança, ela jamais imaginaria que aquilo ali seria uma coisa que causaria um dano tão grande, né, na vida dela. Mas só que o quê? Os pais, eles tinham conhecimento disso, entendeu? E deveriam privar ela dessa determinada situação. A gente tem aqui já várias participações no nosso WhatsApp. Eu convido você também a enviar para a gente sua opinião. Conhece alguém que vive um caso parecido? Tem relatos aqui, ó. Boa tarde. Eu tive um sobrinho que imitava os pais. Ele pegava e fingia fumar. E todos achavam engraçado. Resultado, se tornou um drogado. A pessoa pede até para não ser identificada. Tem outro comentário aqui. Boa tarde. Eu conheci uma menina que usava drogas na frente do filho, de 4 anos. Ele cresceu e usa drogas como ela usava, né? Elza, muitos pais às vezes pensam assim, quando nascer meu filho, eu vou parar de usar tal droga. Só que isso fala mais alto, isso é mais forte, a pessoa continua usando e o próprio pai, a própria mãe, às vezes vão normalizando também. Aconteceu de ver, pega ali para o papai, pega ali para a mamãe. Desde o simples fato, às vezes, fala assim, segura aqui meu copo de cerveja, né? São atitudes que os pais acabam passando para os filhos. Igual o Peterson falou, às vezes a criança, quando vai crescendo, ela nem se questiona se ela pode ou se ela não pode. Ela já vê isso acontecendo dentro de casa, né? A gente costuma falar que a criança é uma esponja. Ela absorve tudo que está dentro do núcleo familiar e essa esponja ela é exprimida em algum lugar. Geralmente é na escola, ou é a escola ou são as vizinhanças que percebem, né, que quando essa criança está gritando isso tudo. Então, o que acontece? A gente não consegue ajudar uma criança se a gente não ajudar os cuidadores dela, os pais dela. Então, são pessoas que precisam de ajuda, porque na grande maioria das vezes elas estão suspensas da realidade. A gente não usa droga porque quer ter prazer. A gente usa droga, na maioria das vezes, para fugir de alguma dor, né? Para ir para uma realidade que é paralela. Então, a gente precisa olhar para esse sujeito sem um julgamento moral, religioso, enfim, e entender, tentar ajudar de alguma forma a ele a compreender o que ele está vivendo e o que ele está buscando, para ele conseguir ressignificar. Porque o discurso de, você não pode fazer, isso aí todo mundo sabe. A grande questão é compreender esse ser humano que às vezes está reproduzindo um padrão da família de origem, na família de escolha e nem percebe, não tem consciência. Hoje, a grande maioria dos desafios que a gente tem nos núcleos familiares são repetições de padrões que
vieram dos nossos pais, da nossa família de origem. E a gente replica isso nos filhos, na família de escolha, mesmo achando que não ia fazer. É tão forte, é tão inconsciente muitas vezes, que a gente simplesmente faz. A grande questão é que toda causa tem um efeito, né? A gente tem a consequência, e a consequência ela é danosa em vários níveis, principalmente para as nossas crianças. Então, assim, nem todo... Eu tenho pacientes que tiveram pais etilistas e não bebem uma gota de álcool, ok, mas são raras as exceções. Por quê? Porque a criança está se nutrindo de espelho, de modelo referencial. Então, a chance daquela criança também se envolver... A gente tem um caso de um menino Oruan, né, filho de uma pessoa comprometida com a criminalidade. Então, assim, você vai vendo aquela replicação de comportamento danosa, desastrosa, e aí a gente tem essa sociedade tão violenta. Por quê? Porque a base familiar é muito frágil. Tem mais um comentário que vem de encontro com isso que você está dizendo, Elza, de uma pessoa que diz: conheci desde criança uma menina que hoje está adulta, né, e viveu sua vida vendo os pais na droga, né, vendendo as drogas, prostituição. A família dela sempre viveu essa vida à margem da sociedade. Hoje ela é totalmente sem educação e sem freios, né? A pessoa até se identifica aqui falando que ela é de Argolas, em Vila Velha. Então a gente vê o quanto que isso vai... E a próxima geração também, isso pode se replicando, porque é um padrão, como a Elza disse, que vai passando de geração em geração. Agora, o interessante no caso dessas crianças, Ellen, é o quê? Que não basta só a responsabilidade do pai e da mãe, né? É preciso uma vila inteira para cuidar das crianças. Olha o papel da escola. Como é que a escola também denunciou isso, não achou isso normal, né? Simplesmente a professora poderia pegar e jogar a tal balinha no lixo, mas não, ela quis entender o que é isso, levou o caso para a direção. Sim, é muito importante que outros órgãos, além do núcleo familiar, como bem dito pela colega psicóloga, esteja atento ao redor, né? A minha mãe, ela é professora da rede pública de ensino, ela é professora de educação especial, e grande parte da fonte dos comunicados de violação que chegam nos órgãos de proteção é por meio da comunidade escolar, é por meio da sociedade. E todas as vezes que eu venho aqui, eu gosto de frisar que tanto a Constituição Federal, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro quando diz que é dever de todos zelar pelo cumprimento e garantia dos deveres da criança e do adolescente. E quando nós falamos todos, fala eu, Ellen, enquanto conselheira, a Roberta, enquanto jornalista, o colega aqui do lado, enquanto cidadão, a colega, enquanto psicóloga. Então, ao menor vizinhos sinal... também, vizinhos, né? Nós o vizinho sabe o que está acontecendo na casa do lado, vendo crianças, vendo todo aquele movimento. Nós temos hoje canais de comunicação, de violação, de denúncia, Disque 100, 181. Nós temos no site das prefeituras os números dos conselhos tutelares. É bom que nós orientemos as crianças. Às vezes eu encontro crianças na rua brincando ou na igreja, e aí eu faço questão de orientá-las, né? Já disse também do terceiro setor, hoje tem crescido muito. ONGs, instituições, projetos de contraturno, e são nesses ambientes que aparentam ser seguros para as crianças, é onde elas vão encontrar uma referência para poder dizer o que vem acontecendo dentro de suas residências. Tem um outro comentário bem interessante que chegou. Boa tarde, eu comecei a beber com 10 anos, comecei a usar cocaína com 15 anos. Na verdade, meus pais eram separados, acabei conhecendo com colegas. Hoje estou começando o tratamento para me livrar, fico com depressão depois do uso. E só acontece de usar quando a pessoa bebe, né? Mas que você consiga sair dessa vida, assim como a Giovana também conseguiu. Vamos voltar a falar com a Giovana? Giovana, ela continua aí com a gente? Só para voltar um pouquinho ao tempo aí, na época, a sua mãe soube, ou então em algum outro momento você relatou isso para ela? Até hoje ninguém sabe. Até hoje, se minha mãe for saber, ela vai saber por aqui, por esse jornal, porque até hoje ninguém sabe. No momento a qual você entrou em contato comigo, que eu lembrei dessa situação e acabei lembrando de várias outras. O que, por exemplo, que você acabou replicando do que você via o seu padrasto fazendo? Sempre tinha bastante cervejada na minha casa, né? E como a gente era criança, a gente tomava refrigerante, o Guaraná, né? Como a cor é semelhante, a gente falava que era cerveja, ficava falando que era cerveja um pro outro. Vamos tomar cerveja, vamos tomar cerveja. E tinha aquele negócio, vou comprar um maço de cigarro para mim.
né? Aí eu chegava em casa, quando tinha ninguém em casa, sempre assim, escondido, eu enrolava papel puro e acendia no fogão e ficava fingindo que estava fumando cigarro. E hoje, aí você hoje está uma pessoa com uma vida totalmente diferente dessa que você enfrentou, que você viveu no passado. E a gente te parabeniza, viu, Giovana, por você ter dado a volta por cima, por ter superado tudo isso. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. É possível, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Também agradeço a presença, Peterson. Obrigada. Que bom que você deu a volta por cima, também superou tudo aquilo que você enfrentou na sua infância, na sua adolescência, né? Isso, sempre há aquele ditado que não tem mais jeito, mas só que a verdade é que tem jeito, é possível. Quando a pessoa, quando o adicto, ele decide por si próprio, querer sair dessa vida, tomar um rumo, olhar o passado dele, dar um giro de 360 graus na vida dele, ver que realmente ele precisa mudar, ele precisa parar, ele precisa refletir, ele precisa ver que o tempo está acabando para ele, que a vida dele está caminhando, ele precisa parar. Foi aonde que eu também refleti sobre isso. Perfeito. E vi que a vida vale mais ser saudável. Tá certo. Obrigada pela participação de Valeu, vocês. obrigado. Uma boa tarde.